Aviso: pode conter erro de tradução em português. Aviso: alguns nomes não estão traduzidos. Capítulo 39. Preparativos. A noite havia caído. Na padaria do Pai Cheng, os 3 membros da família estavam reunidos na sala. Sabine estava sentada em uma poltrona com uma xícara de café nas mãos, observando com ternura o marido e a filha competirem nos videogames, rindo ocasionalmente da cara frustrada de Tom. Marinette comemorou quando venceu novamente, rindo um pouco quando seu pai usou a clássica desculpa de ter um controle quebrado. Depois de um tempo, ele se levantou e desligou o console. Então se virou, encontrando uma cena que ficaria gravada em sua memória: seus pais, abraçando-o, sorrindo carinhosamente para ele, esticando os braços para ele se juntar ao abraço. Eu nem hesitei e abracei os dois e dei-lhes um pequeno beijo na bochecha. Desde esta tarde, quando chegaram do projetor, ele passou todo o tempo com os pais, cozinhando ou brincando. A verdade é que ela levou o pedido de Benny completamente a sério, pois tinha certeza de uma coisa: se não fizesse iria se arrepender mais tarde. Eu os abraço com força, querendo demonstrar todo o seu carinho com aquele pequeno gesto. Ela os amava, disso não havia dúvida. Seus pais eram um mundo dela, e todo o motivo que ela precisava para ser Ladybug, assim como seus amigos eram. Ela tinha medo, isso é óbvio. Ela não queria que o amanhã chegasse, ela não queria pensar em coisas que provavelmente aconteceriam, mas era inevitável. Então, com ou sem medo, ela jurou para si mesma que enfrentaria isso, por eles e por ela. Tom, princesa, já é bem tarde. É hora de você ir para a cama. Não seria bom você ficar acordado até tarde. A voz de seu pai, calma e cheia de carinho, simplesmente a fez querer ficar assim por mais tempo. Ela sentiu como ele acariciava seus cabelos, sabendo o quanto ela gostava disso. Braços. Marinette, por favor, só mais um pouco, vamos passar mais um tempinho juntos. Ele perguntou quase desesperado. Foi tão ruim pedir um pouco mais de tempo. Sabine, filha, já é tarde, amanhã podemos passar o tempo que você quiser. Agora você deve descansar. Eu sabia que não conseguiria vencer a discussão. Quem poderia? Os pais sempre têm os melhores argumentos e, quando não o fazem, basta um grito ou uma ameaça para fazer você calar a boca. Um aceno de cabeça foi tudo o que ele conseguiu dar, e com um último abraço, ele se dirigiu para as escadas que levavam ao seu quarto. Tom, Marinette. O pai dela a chamou, fazendo-a se virar. Lembre-se que nós amamos você. Sabine, descanse bem, querido. Eles se abraçando e se despedindo foi a última imagem que teve deles antes de finalmente ir para seu quarto. Fechou a escotilha do quarto e com passos lentos foi até a cama, onde sem mais delongas ficou olhando para a escotilha no teto. Não se preocupe, Marinette. Tiki falou voando na frente dela. Tudo ficará bem. Você deve tirar os pensamentos negativos da sua cabeça. Marinette, é impossível, Tiki. Eu simplesmente não consigo relaxar. O que você acha que vai acontecer? Akvami apenas permaneceu em silêncio, sem conseguir formular nenhuma resposta concreta porque também estava preocupada. Não precisa fingir, Tiki. É normal ter medo. Além disso, ela parou de repente, sentindo falta. Akvami que apareceu descobrindo o motivo disso. O que você está fazendo aqui? Atrás daquele alçapão no teto, aquele herói loiro com tema de gato estava inclinado, que apenas sorriu sedutoramente e sentou-se ao lado dele. Chat Noir. Bom, andando, curtindo a noite, e de repente, eu queria ficar com minha princesa. Esse gato pode passar a noite com você? Marinette. Claro, gatinha. E quase imediatamente o herói se aninhou em seu peito. Mas, não seria melhor se você passasse a noite em casa? Com seu pai? Disse ele, começando a acariciar os cabelos loiros dela. Chat Noir. Por que motivo estar lá é como estar sozinho? Meu pai passa o tempo trancado no escritório, a Natalie é muito formal, tanto que não consigo bater um papo com ela, e o gorila, bom, é não como se ele falasse muito. Se amanhã acontecer o que pensávamos, então quero ficar com você esta noite, não quero me arrepender de nada. Marinette, você está com medo, gatinha? Chat Noir. Claro, e você está com medo? Marinette, apavorada. Chat Noir, prometa-me uma coisa. Disse ele olhando para cima. Se em algum momento eu tentar fugir, por favor, me bata até cansar. Marinette, não vai, porque apesar de tudo eu sei que você estará lá para me proteger, e eu estarei lá para proteger você. Eles não disseram mais nada depois disso, apenas se cobriram com um cobertor e com um beijo ambos fecharam os olhos para descansar. Pelo menos na companhia um do outro se sentiram mais calmos. Tudo sob o olhar de Tiki, que apagou a luz e deixou os dois amantes dormirem tranquilos e depois voou e se deitou em um travesseiro que estava ao lado de Chip, que dormia tranquilamente. Não foram os únicos que decidiram curtir a noite na companhia de seus entes queridos.
Na casa de Alia, a morena estava sentada em uma cadeira lendo uma história para as irmãs mais novas, com os pais observando-as da porta. Nino estava sentado em sua cama, com alguns de seus equipamentos musicais, tentando criar algumas mixagens para relaxar, enquanto seu irmão mais novo dormia ao lado dele abraçado com um pequeno boneco de ação. Com Luca foi quase a mesma coisa. O gótico estava na proa do navio sentado em uma cadeira tocando violão, acompanhado de sua mãe e irmã, que estavam curtindo a melodia e a linda vista que o céu estrelado lhes proporcionava. Em seu apartamento, Gwen dormia tranquilamente abraçada à sobrinha. Eira enrolada em seus braços roncava levemente. Ao lado da ruiva, em uma mesa de cabeceira estava seu laptop, exibindo um sinal de chamada encerrada na tela. Sim, ela tinha ouvido Benny e aproveitado para ligar para os pais. Ela conversou com eles a noite toda, contando sobre suas aventuras, e por que não, ela os apresentou para sua sobrinha. Vale dizer que os dois quase desmaiaram quando viram a pequena alienígena. Não porque afinal ela fosse uma alienígena, eles conheceram Verdona, mas sim porque ela era filha de Benny. Verdona, que estava olhando pela janela, se aproximou de Gwen e a cobriu melhor com um cobertor ao ver como ela tremia um pouco. Depois deu um beijo na testa dela e da pequena Eira. Verdona, fique tranquilo. Eu sussurro, virando-me para um sofá, onde uma certa morena deveria estar dormindo. Onde está aquele garoto? A preocupação em seu rosto era evidente, e não era à toa. Ele estava ciente da situação atual e temia como seu neto lidaria com as coisas. Se ele fosse como o avô, o que provavelmente sim, então não poderia deixá-lo sozinho. Com Max ele teve bons e maus momentos. Ser encanador não era uma tarefa fácil. A responsabilidade, o estresse constante, poderia fazer com que até mesmo uma pessoa mais carismática ficava irritada e chata. Por isso ela teve desentendimentos com Max, por causa do trabalho, e ela por causa da liberdade. Agora que seu neto estava na mesma situação, felizmente ela tinha experiência em lidar com isso. Ele fechou as cortinas, deixando o quarto em uma escuridão agradável. Sendo um pouco iluminado pelo brilho da lua, deu uma última olhada em Gwen e Eira, querendo verificar se continuariam dormindo tranquilamente. E sim, iriam. Então ela apenas fechou a porta atrás de si e saiu do hotel em busca do neto, obviamente evitando ser vista, embora sempre possa inventar uma desculpa de que sua pele estava pintada de maquiagem. Praça Vosges. A escuridão da noite cobria esta linda praça, iluminada em algumas áreas por lanternas. Os grilos cantavam, e Benny chutava uma bola contra uma árvore. A bola quicou e ele simplesmente ficou firme, deixando-a colidir com seu peito para parar. Ele repetiu a ação novamente. O suor escorria pelo seu rosto como sinal de que ele já fazia isso há muito tempo, e foi assim, ele não conseguia dormir por causa de todas as coisas que passavam pela sua cabeça, e para não perturbar a casa ele preferia gastar sua energia em outras coisas. Por isso decidiu jogar um pouco de futebol, para se cansar e talvez dormir, e para encontrar uma maneira de se distrair, além de relaxá-lo de certa forma. A certa altura ele decidiu fazer um time Shueishu e eles jogaram um jogo. É uma pena que as coisas saíram do controle e ele teve que voltar ao normal. Não foi culpa dele. Suas cópias eram muito competitivas e algumas até trapacearam, mas foi obviamente uma das equipes. Comprou o árbitro Eco. Ele seria cobrado por negar o gol. Ele parou assim que a bola estava a seus pés. Ofegante, decidiu fazer uma pequena pausa. Então foi em direção a um banco onde estava encostado sua jaqueta verde e branca, a vestimenta que Marinette lhe deu, em compensação pelo que perdeu. Ele ficou em silêncio por um tempo, aproveitando o frescor da noite. Ele se virou para a jaqueta, hesitando um pouco e apontou a mão para um dos bolsos. Ele estava com o celular na mão, mas estava apenas segurando-o. Estava pensando seriamente se deveria fazer o que tinha em mente, mas ele foi hipócrita. Ele disse para Gwen fazer isso e ele não pode. Que idiota. Benny, aqui vamos nós. Desbloqueando o celular ele foi até a seção de contatos, escolhendo um específico. O teclado na tela apareceu, mas eu sinceramente duvidava que conseguisse digitar, e também faria com que parecesse muito frio, então a outra opção era melhor. Olá, como vai você? Espero que esteja bem. Eu, mais ou menos, com a mente vagando por assuntos complexos. Você sabe o típico. Ei, pra ser sincero não sei se você vai ouvir isso, mas se ouvir eu quero te contar que sinto muito. Sinto muito por desobedecer você, sinto muito por esconder coisas de você, sinto muito por ser um filho egoísta, e sinto muito por não ter escrito ou ligado para você antes, mas... Como mencionei, minha mente está cheia de outros assuntos. Não quero dizer que você não é importante. Antes, caramba, só tenho que dizer, com licença, aceitarei qualquer punição que eles imporem em mim. E isso, se por algum motivo, alguma coisa, acontecer comigo, eu os amo. Quer saber? Esqueça que isso não é importante. O que diabo sou eu dizendo?
Havia tantas coisas que ele queria dizer a eles, tantas coisas para agradecer, mas as palavras simplesmente não saíam, e ele não queria ver isso como uma despedida, não, ele queria conversar com eles quando ele os tinha na frente deles. Você vai se acovardar. A voz repentina o parou quando ele estava prestes a deletar o áudio. Que engraçado, o mesmo garoto que luta contra alienígenas, o mesmo garoto que preferiu ficar preso dentro de um sapiens celestial para proteger seu primo, ele não pode mandar um simples mensagem. A figura de sua avó Verdona estava presente na escuridão por algum motivo. Eu sabia que você estaria aqui. Ele se aproximou lentamente, ficando na frente dele. Eu não sabia que Benny Tennyson era assim. Benny, é complicado. Verdona, não é, filho. Segurei delicadamente a mão dela, que segurava o telefone. Você simplesmente se deixou levar pela insegurança, teme a rejeição deles, mas conheço meu filho e Sandra, e sei o quão aliviados e felizes eles ficarão por você conversar com eles. Seu carinho e seu amor serão mais fortes que sua raiva. Dito isso, ele moveu o dedo de Benny, deixando aquela mensagem ser enviada. Você não vai se arrepender, acredite. Benny, é verdade, pelo menos esse é um mínimo que devo a eles. Verdona, por que você saiu tão tarde? De repente mudou de assunto enquanto estava sentado ao lado dele. Benny, eu precisava me distrair um pouco, clarear minha mente. E praticando um pouco, não consegui dormir, então tentei fazer outra coisa. Verdona, você também tem que descansar, amanhã será um dia longo. Benny, eu sei, posso te fazer uma pergunta, vovó? Verdona, claro, filho. Benny, você acha que estamos prontos? Duvido que estejamos. Pensar que as coisas podem dar errado faz meu corpo tremer de terror. Eu não quero, meus amigos, minha família, minha filha, todos eles têm uma vida longa pela frente, e se eu não puder protegê-los, isso abre um fracasso, para eles e para mim mesmo. Verdona, você vai conseguir. Ela interrompeu fazendo com que ele olhasse para ela. Agora vou te perguntar uma coisa, quem é você? Porque Benny Tennyson não deixaria isso afetá-lo. Ele teria uma confiança altíssima e também seu orgulho, se gabando que os inimigos não têm chance. Você não foi sempre assim desde pequeno. Benny, eu era uma criança imatura, agora pelo menos entendo a gravidade da situação. Verdona, então volte para aquele Benny. Se você está com medo, enfrente-o e não duvide da sua força. Benny, quando eu era pequeno, quando estava na frente do Vilgax, tive medo, e enfrentei ele, Malvari, os Cavaleiros Eternos, Zomboso, Fantasmático, enfrentei todos eles e os derrotei. Verdona, e por que seria tão diferente agora? Benny, quer saber? Você está certo. Ele se levantou, porque estou preocupado com isso. Eu sou Benny Tennyson, eu não deveria ter medo, eles deveriam ter medo de mim. Ora, amanhã vou mostrar a você que protejo este planeta. Lá estava, o brilho da confiança refletido em seus olhos, um brilho que havia se perdido nesses dias e que agora voltou com mais força. Verdona percebeu isso e só conseguiu sorrir. Obrigada, vó. Verdona, não é nada, é dever de toda avó aconselhar os netos. E agora mais um conselho, vamos voltar para casa para você descansar, você vai precisar de muita energia para o que está por vir. Benny, se formos, agora acho que poderei dormir em paz, mas primeiro... Diante do olhar confuso de Verdona, ela começou a se transformar. Depois que o brilho verde se dissipou, a Nodite ficou surpresa quando na frente dela estava aquele sapiens celestial ali em 10º. Então o alienígena começou a colorir a mão na cabeça de Anodite. A princípio nada aconteceu, mas de um momento para o outro uma enorme carga de energia assaltou o corpo de Verdona, o tom opaco de sua pele tornou-se mais vivo e seus cabelos brilharam com muita intensidade. Verdona, meus poderes, murmurou surpreso, olhando para suas mãos que emitiam aquela cor rosa essencial característica dos Anoditas. E sem pensar ele começou a voar por toda parte, mas eu pensei que você nunca iria devolvê-los para mim. Ele disse flutuando na frente do Alien X que estava coberto por outro brilho retornando à sua forma humana. Benny, eu nunca disse que não faria isso, eu só queria te dar uma lição para que você aprenda como os humanos vivem. Mas, bem, neste tempo você mostrou uma grande mudança, então seu castigo foi suspenso, mas vó, não pense que vou te devolver os poderes para ajudar, não, você está completamente livre para ir viver sua vida em liberdade como você tanto gosta. Verdona, que a vida é boa, há muito tempo perambulo por infinitos lugares. Mas, acho que não consigo me separar de você ou da minha pequena Ira, seria impossível depois de todo esse tempo juntos. Está na hora da vovó sair de férias, e além disso, você acha que não vou ajudar? Por favor, agora esses idiotas não vão saber que eu bati neles. Como agradecimento, Benny só pôde dar-lhe um abraço, gesto que foi respondido por Anodite.
Depois disso, os dois familiares deixaram o local com uma nova perspectiva e com mais confiança do que nunca. Um novo dia chegou à cidade. Para muitos um dia típico da rotina, para os nossos heróis, um dia decisivo para a humanidade. Atualmente, Benny, acompanhado de Gwen, Adrian, Chip e Marinette, estavam na casa desta última. O motivo disso foi deixar a pequena Eira aos cuidados de Sabine e Tom, já que eram os únicos em quem ele confiava para esta tarefa. Porque de certa forma isso lhe garantia que estava com eles. Sabine, não se preocupe Benny, nós cuidaremos dessa belezura. A morena só conseguiu assentir, observando com graça um bebezinho de cabelo azul escuro e olhos verdes brincar com o cabelo de Sabine. Essa era Eira em sua forma humana. Não foi difícil conseguir isso, ela simplesmente teve que modificar aquelas máscaras que os Dinaliens usavam para se camuflar. Obviamente ela não colocaria máscara em um bebê, então com Greymatter ela conseguiu colocar aquela tecnologia em uma pulseira que Eira usava na mão esquerda. Uma pequena pulseira azul clara com o nome do seu filho inscrito. Você pode se perguntar o porquê do cabelo azul, e a resposta é esta. Quando ele estava criando a aparência humana de Eira, ele pensou em adicionar as características dela, mas no final ele optou por deixar algo de sua forma alienígena, e esse foi o cabelo azul. Um pequeno aceno para a corrida de frio. Benny, eu vou dar para você, disse ele, aproximando a mão de Eira, que curiosamente segurou seu dedo. Pai estará de volta em breve, ok? E a garotinha apenas deu uma risadinha. Com um beijo na testa ele se despediu dela. E sem querer prolongar ainda mais as coisas, os cinco deixaram o estabelecimento para serem teletransportados por Gwen assim que ficaram sozinhos. Eles apareceram novamente na ponte Tournelle, onde Alia, Nino, Luca e sua avó Verdona estavam reunidos, esta última claramente usando sua aparência humana. Benny, obrigado por ter vindo, disse olhando para cada um. Poderíamos começar com a palestra, mas precisamos de mais algumas pessoas. Assim que ele disse isso, um brilho azul se fez presente, mostrando então Bunix, Paradox e Asmut, o pequeno galvão no ombro do viajante do tempo. Sempre na hora certa, professor. Paradoxo, você sabe o que dizem, pontualidade é respeito pelo tempo dos outros. É um prazer conhecê-lo. Eu sou Paradox, um caminhante do tempo, este é meu aprendiz Bunix, e este é Asmut, um velho amigo. Bunix. Mais especificamente, eu sou Bunix, o portador do coelho milagroso. É um prazer ver você mini bichinho e gatinho. Cumprimentar com emoção, causando confusão nos citados. Marinette, coelho milagroso. Mas eu não entreguei nenhum milagre. Bunix, ainda não, mas você irá. Alia, não pode ser, então a viagem no tempo é real. Ei, como serei no futuro? Bunix, infelizmente não posso dizer isso, a surpresa seria arruinada. Asmut, me incomoda ser quem tem que quebrar esse clima agradável que se formou, mas é hora de abordar o tema pelo qual estamos aqui, a destruição iminente do seu mundo primitivo e de todos aqueles que lá vivem. Galban finalmente falou, fazendo com que todos prestassem atenção. Paradoxo, o ataque dos soberanos começou. Benny, nós sabemos quão ruim está a situação. Asmut, horrível, eles conquistaram meu planeta, o único planeta com tecnologia suficiente para derrotá-los. Gwen, e seu próximo objetivo, Paradoxo, a Terra como esperado. Asmut, o ataque dos soberanos funcionou em 12 mundos, eles enviaram uma pequena quantidade de soberanos para o planeta. Paradoxo, eles se infiltram nos nativos e os transformam em escravos de Dinaliens. Bunix, e esses escravos são usados para criar uma ponte. Marinette, uma ponte. Asmut, uma ponte hiperespacial é um atalho interestelar que permite aos soberanos enviar naves por toda a galáxia. Não há força neste planeta que possa contra uma única nave soberana. Eles enviarão centenas. Adrien, que apoio, disse ele até receber uma pequena cutucada de Marinette, vou calar a boca agora. Paradoxo, isso se não os detivermos antes que deem o salto para o hiperespaço. Benny, bom, então já temos o objetivo principal, você acha que consegue rastreá-los? Ele perguntou a Gwen, quem assentiu. Gwen, teria sido difícil para mim fazer isso sozinha, mas com a ajuda da vovó deu menos trabalho, sorte que você tinha aquela máscara de mudança. Benny, encontrá-los não será problema, agora sabemos o que fazer e como fazer, uma abordagem direta e inteligente. Atualmente não somos um número grande para podermos dizer com certeza que venceremos, precisamos de mais aliados, você trouxe o que eu te pedi. Gwen tirou uma caixinha do bolso e entregou a ele, ok. Quando é hora de aumentar os números? Marinette, o que você vai fazer? Benny, vou falar com alguém, espere eu voltar. Ele disse e então ativou o relógio, mudando o holograma e apertando o seletor Getral. Ele exclamou, transformado naquele alienígena voador vermelho.
e diante dos olhos de todos o alienígena voou em direção a um lugar completamente desconhecido para eles. Ele pousou em frente àquela mansão. A luz verde cobriu seu corpo, retornando à sua forma humana. Num ritmo lento ele subiu aqueles degraus. Chegando na porta, ele a abriu sem mais delongas e entrou naquele lugar, ignorando completamente se aquele era uma invasão ou algo assim. O estilo, as circunstâncias exigiam. Ele olhou em volta, sem encontrar nada de interessante, ou isso até que o som de saltos altos chamou sua atenção. Descendo as escadas estava uma mulher de terno com papéis na mão, que obviamente ficou surpresa ao vê-lo ali. Benny, ele está em seu estúdio, certo? Eu não esperava uma resposta dele. Ele apenas caminhou em direção a um dos quartos e entrou. E dizem que meu quarto é nojento. Em vez disso, foi um desastre, papéis jogados por toda parte, objetos quebrados para todos os lados e uma ocasional bandeja de comida jogada fora. Você poderia mudar de cenário. Esse comentário foi direcionado a um homem sentado em um sofá que olhava uma pintura, seus cabelos loiros desgrenhados, sua barba suja e com alguns pedaços de comida lhe davam uma aparência lamentável. O que você está fazendo aqui? Você não se cansou da última vez? Benny, sim, bem, honestamente, não gosto de estar aqui, Gabriel, mas tenho que fazer isso. Ele disse caminhando em direção ao agora mencionado Gabriel, parado ao lado dele. Ela é sua esposa. Essa pintura era o retrato de uma mulher, cabelos loiros e olhos verdes eram suas principais características. Gabriel, o que você quer? Pergunto, já irritado com a presença dele. Benny, preciso da sua ajuda. Ele disse e olhou para ele com um ciúme aumentado. Agora meus amigos e eu vamos para a guerra pelo bem da terra. Não somos o suficiente, por isso preciso que você venha comigo e nos ajude, quanto mais, melhor. Gabriel, por que eu deveria? Não é problema meu, não é da minha conta, você veio até aqui pedir minha ajuda. Por que diabos você achou que eu aceitaria? Benny, porque seu filho vai participar. Gabriel, do que diabos você está falando? Eu grito, levantando-me. Benny, seu filho, Adrien Agreste, é Chat Noir, aquele herói fantasiado que você tanto enfrentou. E agora, ele travará uma batalha da qual poderá não retornar para salvar a todos. E ele só pôde observar como o olhar daquele homem emaciado se perdeu. Sim, deve ter sido chocante que do nada te contaram que seu inimigo era seu filho. Aquele inimigo que você tentou eliminar em mais de uma ocasião era o mesmo que você tentou proteger. Eu entendi, mas não havia outra maneira de dizer as coisas. Gabriel, não é possível, Benny. Ele não sabe que você era Avigmod. É algo que fiz questão de esconder. Gabriel, você errou, usou pessoas inocentes para atingir seus objetivos. De certa forma eu entendo por que querer recuperar o amor da sua vida é o que todos gostariam. Gabriel, vou perdê-lo, assim como perdi Emily. Benny, isso não vai acontecer, não se a gente brigar, então aceite, mostre que dessa vez você pode mudar as coisas. Gabriel não disse nada, aproximou-se da foto e apertou alguns interruptores escondidos para que uma espécie de plataforma aparecesse a seus pés. Quando Benny percebeu que ele havia saído por algum tipo de passagem, ele o seguiu. O local onde chegaram foi o mesmo local onde lutaram da última vez. O mais velho apertou um interruptor e as luzes acenderam mostrando um caminho. Ele seguiu aquele caminho junto com Gabriel, se surpreendendo com o que foi encontrado no final dele. Presa em uma cápsula estava aquela mulher da pintura, esposa de Gabriel. Gabriel, há muito tempo eu queria obter um milagroso para realizar meu desejo, que Emily acordasse, que voltássemos a ser uma família, devido à minha obsessão. Negligenciei completamente o Adrien, sem lembrar que ele é tudo que me resta de Emilia. Eu o machuquei, se Emily me visse agora ela ficaria decepcionada comigo. Benny, mas agora eu te dou a oportunidade de se redimir, de ajudar, de proteger seu filho, Gabriel. Se perdermos essa luta, perderemos tudo. Não abrirei mais o mundo para ninguém, nem mesmo para Adriano. Mostra que você deseja proteger a única coisa que resta de sua esposa. Do bolso ele tirou aquela caixa que Given lhe deu. Gabriel, ele não vai me perdoar, Benny. Deixe suas ações falarem por você. Gabriel pegou a caixinha e abriu-a, revelando um broche em forma de borboleta onde brilhava, revelando uma pequena criatura. Mestre, murmurou o pequeno ser voando na frente do rosto de Gabriel. Gabriel, Moro, meu fiel companheiro, você que me aguentou esse tempo todo, é a você quem eu mais deveria me desculpar. Não há por que se desculpar, mestre, o dever de um Tvami é estar sempre ao lado de seu portador, nos bons e nos maus momentos. Gabriel, você não tem medo que eu te traia? Benny, você não vai, porque você ama muito seu filho. Gabriel, Moro, asas escuras para mim. Ele exclamou de forma que uma cor roxa cobriu todo o seu corpo, deixando seu traje visível.
Benny apenas sorriu. Foi legal que Gabriel tenha decidido se ajudar, pois ele não queria ir para a segunda opção, que tinha rato envolvido. Me diga o que tenho que fazer. Benny, primeiro devemos nos encontrar com os outros, segundo vamos recrutar pessoas, e terceiro vamos salvar o mundo. Tenho certeza que quando Emily acordar ela ficará encantada em ver seu marido e filho. A Vicmot, como? Benny, talvez aqui na Terra não houvesse muitas opções, mas existe uma tecnologia alienígena que poderia resolver isso. Na verdade acho que Galvan seria o suficiente, mas se eu não tiver um alienígena servirá. Mostrando o relógio, então agora ele tem outro motivo para lutar, por um amanhã para sua esposa e filho. Todos ainda estavam reunidos na ponte Tournelle, sendo informados de mais informações sobre a situação, quando de repente um rastro de poeira chamou a atenção de todos. Benny surgiu transformado no XLR-8 que levava consigo, carregado como um saco de batatas, para a Vicmot. A Vicmot, não me sinto bem, murmurou com a mão cobrindo a boca devido ao enjoo. Benny, você não é o primeiro a dizer isso. Disse ele, voltando ao normal. Depois olhou para seus companheiros que pareciam surpresos. O que? Ladybug/Chat Noir, o que você está fazendo com ele? Foi a pergunta dos dois heróis, que quase pareceram rosnar, assumindo uma pose de combate. Gwen, esse era o seu plano? Ela perguntou a Benny, cruzando os braços. Ela não estava chateada nem nada parecido. Ela confiava no julgamento do primo para essas coisas. Benny, sim, eu sei que parece ruim, mas precisamos de toda a ajuda que pudermos conseguir. Além disso, estamos do mesmo lado. Todos temos o mesmo objetivo. Proteja a Terra. Chat Noir, o que significa que ele não vai nos trair. Já vi muitos filmes para saber que quando tudo acabar, ele vai te apunhalar pelas costas. Mariposa Falcão, se essa fosse minha intenção eu não teria aceitado. Aliás, você parece uma stripper. Ele fez uma careta ao ouvir isso, pois nunca tinha percebido, mas agora que sabia que era seu filho quem usava aquela fantasia de gato, ele ficou indignado. Não tinha vergonha de usar algo tão apertado. Chat Noir, com licença. Não é isso, meu terno é incrível, né minha senhora? Joaninha, você é meu namorado, e só por esse motivo direi que sim. Mas não é que eu goste da ideia de várias garotas olhando para você vestidas com um terno bem justo. Alia, qual é o plano? Benny, precisamos de mais gente, por isso pensei em algo. Joaninha, eu ligo para aquela de tranças que parou de discutir com o companheiro. Você é o símbolo de Paris. Diga o que disser, todos vão te ouvir. Preciso que você fale com o prefeito e diga a ele para convocar todos os cidadãos em um único ponto. Precisamos conversar com eles. Joaninha, entendido. Asmut, enquanto seus companheiros fazem esse trabalho, você fica. Benny, preciso falar com o usuário do meu Omnitrix. Ele não teve problemas com isso, enquanto seus companheiros foram fazer seu trabalho sendo teletransportados pelo paradoxo. Ele ficou sozinho com Asmut. Benny, o que há de errado? Eu estava com pressa com tudo e Asmut de repente quis conversar. Você não entende a situação? Enquanto isso não foi fácil, demorou porque foi muito repentino, mas finalmente conseguiram que os civis, pelo menos uma boa parte, se reunissem na Câmara Municipal. Agora a próxima coisa foi, o que fazer? Benny não deu detalhes sobre qual era seu plano. Mas Gwen foi mais esperta, não foi difícil para ela amarrar os pregos para Benny procurar a Vicmot, pedir para Ladybug reunir as pessoas. É óbvio o que Benny estava pedindo, e ele comunicou isso a todos. Joaninha, cidadãos de Paris. Ele começou a falar, chamando a atenção deles. Hoje eles estavam reunidos porque precisamos da sua ajuda, sabe? Atualmente existe uma grande ameaça que não só afeta Paris, mas também o mundo inteiro, e infelizmente não somos suficientes para ser capaz de enfrentá-lo. Eu sei que você está pensando que isso é loucura, mas estou lhe dizendo, por muito tempo Chat Noir e eu lutamos para protegê-lo, para ajudá-lo, e agora estou pedindo que você nos ajude a fazer isso. Mesmo se quiséssemos fazer isso, como conseguiríamos fazer isso? Somos apenas pessoas normais. Essa pergunta foi feita por uma mulher na plateia. Joaninha, não pense que por ser normal você é fraco, mas por favor, não vou te forçar a fazer isso, mas peço que nos ajude. O público começou a murmurar entre si, duvidando seriamente do que fazer, e isso deixou nossos heróis ainda mais nervosos. Só quando o som de uma guitarra elétrica ressoou pelo local, prendendo a atenção de todos. Vamos lá, amigos, o que há para pensar? Nossos heróis sempre estiveram lá quando precisávamos deles, e agora eles precisam de nós. Vocês não acham que é hora de retribuir o favor? Além de ser uma ótima maneira de arrasar. Não sei o que os outros pensam, mas estou dentro. O famoso músico Jair Stone havia dito isso, e parece que foi o gatilho para que todos ganhassem coragem, porque cada um dos civis começou a dar o seu apoio. Chat Noir, é a vez do Mariposon.
Mariposa Falcão. Tenho um problema nisso. Vou ignorar o apelido, mas não tenho a capacidade de akumatizar várias pessoas ao mesmo tempo. Só consigo fazer isso com uma pessoa. Gwen, eu posso cuidar disso. Ele apertou sua mão com força, um pequeno brilho branco. Então ele abriu revelando uma pequena borboleta branca. É aqui que você tem que exibir borboleta. Ele colocou a outra mão sobre a borboleta, envolvendo-a. Então um brilho rosa a cobriu. E então mostrou a borboleta na cor rosa. Com alguns detalhes brancos. A Vikmot, eu Gwen te dou o poder de liberar todos os akumas que você quiser. Você usará esse poder para proteger e não para ferir. Dito isso, a pequena borboleta voou até entrar no cajado do Avikmot, fazendo com que sua cor roxa ficasse um pouco mais rosada. Com esse novo poder, Avikmot levantou seu cajado de onde saíram inúmeras borboletas, todas com a cor agora rosa. Mariposa Falcão, vão meus pequenos akumas, possuam essas pessoas e dê-lhes força para esta batalha. A cena foi um tanto surpreendente. Milhares de pessoas foram akumatizadas para ajudá-los, novos akumas, e os anteriores que haviam enfrentado. Até que finalmente permaneceu um grande grupo de pessoas akumatizadas. Benny, o que você quer dizer com não me deixa ir para a luta? O aborrecimento refletiu-se em seu rosto e ele não conseguia acreditar em tamanha bobagem da parte de Galvan. Asmut, vou te dizer de novo, se você for destruído com o Omnitrix não há esperança, não só para a humanidade, mas para qualquer raça que os soberanos eliminarem. O Omnitrix é a Arca de Noé, e você é Noé, e não posso permitir que você participe da batalha final. Benny, então tire isso de mim, ele disse sem rodeios, prefiro isso a ficar aqui sem fazer nada. A Terra precisa ser salva, Asmut, assim como seu povo, e eu farei isso com ou sem o Omnitrix. Asmut, devo dizer que não esperava essa resposta sua, imaginei uma birra mais infantil da sua parte. Galvan suspirou ficando sério, então se você está decidido a ir, é melhor que você tenha todos os poderes do Omnitrix, acesso ao controle mestre. Ele disse e o Omnitrix reagiu como uma voz saindo dele um brilho verde. Controle mestre desbloqueado. Benny, está tudo desbloqueado. Quantos alienígenas posso me tornar? 903 amostras disponíveis. Asmut, os menos do Omnitrix são organizados em dezenas para simplificar, mas com comando de voz você pode, Benny. Eu entendo perfeitamente. Ele o interrompeu com certo entusiasmo. De repente a batida na janela chamou sua atenção. Foi Paradoxo quem apenas fez um gesto com a mão. Paradoxo, pronto para ir. Finalmente chegou o momento. Todos reunidos no mesmo local com o mesmo objetivo. Seus olhos pousaram em todos os presentes. Devo admitir que era de se esperar que algumas pessoas quisessem ajudar, mas não que fossem muitos. Mas foi uma coisa boa para eles. Benny, alguém precisa fazer alguma coisa antes de começarmos. Joaninha, El. A heroína de vermelho levantou a mão. Eu deveria ter feito isso antes, mas antes tarde do que nunca. Alia, Luca, Nino, por favor, cheguem mais perto. Ele pediu aos três que obedeceram. De todos os presentes aqui, vocês três são os mais vulneráveis. Por isso alguns momentos antes eu pedi para Tiki falar com alguém, para conseguir esse seu ioiô aberto. Ele colocou a mão nele, tirou uma caixinha que deu para Alia. Depois fez o mesmo com Nino e Luica, Alia Cesaire, Nino Laif e Luca Colfine. Esses são os milagrosos da raposa, da tartaruga e da cobra. É for concedido travar esta batalha. Quando a obra terminar, o milagroso me será devolvido. Os três ficaram surpresos, mas ficaram gratos pela confiança de Ladburi. Cada um abriu sua caixa e conheceu seu Kwame, que se apresentou e resumiu suas habilidades. Então, sem mais delongas, eles começaram a se transformar. Gwen, não sei como me sinto agora. E não foi de admirar ver o namorado dela naquele terno apertado de cobra. Verdona, juventude. Benny, ok. Ele falou e todos olharam para ele. Daqui não tem nada elaborado. A gente entra e destrói tudo que é uma ameaça. É tudo e não se esqueça, não importa o que tenha acontecido, somos uma equipe, cuidamos uns dos outros, ganhamos ou perdemos juntos, mas vamos lá, somos um exército de pessoas akumatizadas, 2 anoditas, 6 portadores milagrosos, e meu Omnitrix desbloqueado. Se não vencermos com isso eu juro que vou atirar em mim mesmo. Joaninha vem, Benny. Os dois exclamaram irritados. Benny, brincadeira, não pode ser mais difícil do que lutar contra o deus da morte. Chat Noir, você lutou contra um deus da morte. Benny, quando eu era pequeno, o nome dele era Apush e ele era o deus maia da morte e do submundo. Ativando seu relógio, por que não estrear isso com um clássico? É hora de ser um herói. Ele exclamou apertando o Omnitrix, o brilho cobriu, e então sua mudança foi vista.
Um ser vermelho, de 4 braços onde usava pulseiras e tornozelos dourados, e cueca preta com cinto dourado, além de 2 cintos dourados que cruzavam o peito e um rabo de cavalo preto, 4 braços. Gwen, faz um tempo que não o vejo. Benny, nada supera os clássicos. Fim do capítulo 39. Capítulo 40. O ataque começa. Os nervos estavam à flor da pele, ninguém presente era exceção. Eles poderiam ter uma boa quantidade de equipamentos, mas estavam prestes a travar uma batalha que decidiria o destino da Terra e de todos os seus seres vivos. Ladybug observou disfarçadamente sua mão tremer, de medo, de excitação, de preocupação, talvez de tudo, e não era de admirar. Por protegerem a cidade de algum vilão recorrente, eles passaram a lutar contra um exército inteiro para salvar não só Paris, mas o mundo. A pressão, o peso da responsabilidade, era algo que a ultrapassava em muito, e ela achava que a questão do Miraculous seria suficiente. Sua mão foi agarrada, o que o fez virar para o lado, encontrando olhos verdes, olhos que tinham um brilho que ele tanto amava. Uma sensação de formigamento surgiu por todo o seu corpo quando de repente seu traje vermelho começou a se transformar em preto e verde. Enviar. Seu pequeno, estranho e surpreendente animal de estimação cobriu completamente o traje e espiou a cabeça por cima do ombro, esfregando a bochecha na dele enquanto soltava ronronados suaves, como os de um gatinho. Ela sorriu com o ato do alienígena. Ela amava esse pequenino, mesmo que fosse há pouco tempo que eles se conheciam, e ela estava grata a ele por tudo que ele contribuiu. Chat Noir sorriu para ela, levantou um pouco a mão e deu um beijo nos nós dos dedos. Para muitos isso não passaria de uma pequena demonstração de carinho, mas na realidade era muito mais. Eles estariam com eles, ao seu lado, era tudo o que eu precisava saber. Chat Noir não tinha pensamentos diferentes sobre o assunto. Por um tempo as coisas pareciam continuar como de costume, ocasionalmente lutando contra um vilão, ele flertando com sua dama, esperando eventualmente tê-la ao seu lado, e vivendo em uma máscara de garoto feliz para esconder a tristeza de sua solidão, mas não. Ele não era mais aquele garoto solitário em uma mansão deprimente, sozinho, ansiando pelo calor da companhia. Ele tinha amigos, tinha a garota dos seus sonhos ao seu lado, por isso e muito mais, ele lutaria, daria tudo de si para proteger o que havia conquistado, não iria perdê-lo, de novo não, ele devia isso a eles por devolverem a ele que eu queria há tanto tempo, uma família. A Vicmot sentiu quase a mesma sensação. Ele sabia que se seu filho descobrisse que ele era o vilão que enfrentou por tanto tempo, então nada voltaria como antes, mas ele tinha uma nova esperança. Benny lhe deu esperança de que sua esposa iria acordar, que ele poderia consertar as coisas com Adrien, e isso era tudo o que ele precisava em sua escuridão. Agora ele tinha que defender esse mundo, por sua esposa e por seu filho. Hoje ele iria redimir seus ações. Rena Rouge e Carapace, ambas animadas e assustadas, nervosas e determinadas. Eles sabiam que no momento em que o sinal fosse dado, tudo mudaria. Por muito tempo eles não eram nada mais do que civis em perigo, que não tiveram escolha a não ser serem salvos por Ladybug e Chat Noir, que acabaram por ser seus melhores amigos. Mas agora, eles tiveram a oportunidade não apenas de lutar, mas de acompanhar e retribuir o favor a eles. Seus poderes foram concedidos pela confiança que depositavam neles. Eles não falhariam. Isso era algo que ambos tinham clareza. Viperion era um assunto um pouco diferente. Tudo era praticamente novo. Quem imaginara que o mundo inteiro mudaria tão de repente, de tocar músicas no parque para brigar com seres de outro planeta? Gwen Tennyson, aquela garota que o salvou de ser um planeta gelado, e que sem perceber havia levado seu coração cativo, foi a causa de levá-lo para este novo mundo. E era o melhor, se ele tivesse que fazer isso de novo, se ele tivesse que voltar àquele momento do parque onde seus olhos se encontraram pela primeira vez, se ele tivesse que voltar ao momento em que ele seria praticamente uma estátua de gelo, e esse era o momento em que ele poderia finalmente falar com ela, ele faria isso sem hesitação. Agora ele tinha um objetivo fixo, lutar e vencer, mas acima de tudo, cuidar dela. Quantas vezes você passou por isso? Ou por algumas situações semelhantes? Quantas batalhas? Para Gwen essas perguntas não eram muito importantes, porque se ela tivesse que dizer, ela não se lembrava. Apesar de estar nisso há muito tempo, a situação atual parecia pouco crível. Ela só queria férias, ser uma garota normal, com o que ela iria brincar, normal? É tão ruim sonhar com uma boa universidade e um bom emprego? Ou talvez uma futura família? Bom, sim, isso não é muito recomendado se você for um Tennyson, ainda mais se sua família for totalmente parente de alienígenas. A verdade é que, se você pensar bem, você não podia reclamar. Você pôde curtir a cidade de Paris, conhecer pessoas com quem formou laços de amizade. Você tinha amigos, eles entendiam sua situação, você não tinha para esconder como você era, e isso a deixou muito feliz.
E bom, graças a isso ela conseguiu superar seu momento ruim e conseguiu dar uma chance ao amor. Sem dúvida ela estava grata por tudo que Paris lhe ofereceu, e ela o protegeria, a todo custo. Mas acima de tudo, ele devia isso à prima. Benny veio para Paris por causa da ameaça dos soberanos, para cuidar dos problemas sozinho. E para ela ficar separada, ele sabia disso. Benny queria respeitar a decisão dela de uma vida normal, mas não, como quando eles eram crianças eu estaria ao lado deles para enfrentar tudo. Porque eles são uma família e seu dever era apoiar um ao outro nos bons e maus momentos. Você já sentiu um grande peso nos ombros? Ou melhor, uma grande responsabilidade que lhe foi imposta sem pedir. Te deixa nervoso, ansioso, assustado, preocupado, provoca em você muitos sentimentos que seriam quase impossível dizer. Tudo isso era o que Benny estava sentindo naquele momento, e a verdade era horrível. Ele lembrou que há muito tempo, na escola, leram sobre um personagem da mitologia grega que lhe chamou a atenção. Atlas, um titã que Zeus condenou a carregar o céu, ou melhor, o mundo, nos ombros, e agora mais que nunca se sentiu identificado com ele. Ele carregava o peso do mundo sobre seus ombros. Sua proteção estava a cargo dele. Essa é uma responsabilidade que ele assumiu sem saber quando obteve pela primeira vez o Omnitrix, aquele estranho relógio que na época era a mais incrível coisa no mundo. E para uma criança de 10 anos, transformar-se em formas diferentes é um herói. Era isso que ele se considerava quando criança, protegendo as pessoas com seus poderes, derrotando inimigos que o queriam morto, e agora ele não era a exceção. Uma guerra de mundos. Esta pode ser a coisa mais importante que ele fez até agora, mas não precisava ser diferente. Salvou o mundo de ser controlado pelo Phantasmatic, salvou o universo de ser destruído pelo Omnitrix, o que sem dúvida foi culpa dele, e agora, ele tinha que fazer isso de novo. Houve tempo para duvidar. Para se preocupar em pensar em um final ruim. Ele não deveria, não poderia. Neste momento um grupo inteiro estava esperando para ser liderado por ele, esperando que ele desse o primeiro passo. Eu tive que dar o exemplo, ou pelo menos foi assim que me senti. Então foi um momento em que Benny Tennyson, não, Benny 10, mostre que ninguém pode invadir a Terra como se fosse um simples planeta sem importância. Ele moveu lentamente o pescoço, fazendo com que um estalo saísse. Ele relaxou os ombros e não esperou mais. Aos poucos a visão daquela cidade vazia começou a mudar. A cada passo ele se aprofundava naquela ilusão, revelando sua verdade. Nuvens cinzentas adornavam o céu noturno, uma torre de soberanos no centro da vila, protegida por um grande número de Dinaliens. A neve caía e o vento gelado batia em seus rostos, um ambiente perfeito para esses alienígenas amantes do frio. Seu olhar não se afastou dos inimigos, que não demoraram muito para reagir ao perceberem sua presença. Praticamente foram cercados no piscar de olhos. Não havia lugar onde não pudessem ser encontrados. Nas ruas, na torre, em cima das casas, já estavam preparados para defender seu território, e estavam prontos para lutar. Benny, ok, a festa está prestes a começar, e só para ter certeza, alguém quer ir embora. Não te culpo se depois de ver isso você mudar de ideia. E como eu espero, ninguém disse nada, eles apenas ficaram no mesmo lugar. Ok, ouça, eles, apesar da aparência, eles são humanos, então, nós não aniquilamos, apenas derrotamos, existe a possibilidade de poder curá-los quando tudo passar. Todo mundo assentiu. Ele gritou com todas as suas forças para os inimigos: isso é o que vai acontecer, vou lhe dar uma chance de deixar meu planeta ou então terei que agir. O lugar permaneceu em silêncio, e então todos os Dinaliens rugiram. Chat Noir. Uau, e aquele que tenta ser legal? Disse o herói, tirando seu cajado da cintura para girá-lo e colocá-lo em seu ombro. Joaninha, eles não vão recuar. Ele ergueu a mão direita, aquela área de seu traje começou a se mover, revelando uma arma tecnológica, cortesia de Chip. Benny, e nós também não. E foi assim que tudo começou. O Tetramand pulou o mais alto que pôde. Usando toda a força de suas pernas em direção a um grupo de Dinaliens, ele caiu com o punho cravado no chão, criando uma rachadura que se espalhou em diversas partes, levantando algumas pedras que atingiram os inimigos. Ele agarrou-o e balançou a cabeça para quem estava mais próximo dele e o jogou em direção aos outros. Os tiros começaram a vir em sua direção e ele se cobriu com os braços. Ele deu outro salto, desta vez em direção ao telhado de uma casa, onde atingiu os inimigos. Ninguém ficou para trás quando viram como Benny iniciou o ataque. O grupo de heróis liderado por Ladybug decidiu se separar. Ladybug e Chat Noir foram para um lado, atingindo todos os inimigos que cruzavam seu caminho. Chat Noir aumentando seu cajado em alguns momentos. Ele usou para atacar com mais terreno, e também para se proteger dos tiros que Ladybug, por sua vez, disparou com sua arma tecnológica. Eram tiros de energia não letais, o suficiente para deixar os inimigos inconscientes. Joaninha, bate-papo por impulso.
Ela perguntou, ao que Shat Noir se agachou e ela pulou, apoiando-se no ombro dele para passar por cima de alguns inimigos, aproveitando para atirar em cada um deles. Assim que pousaram, ficaram inconscientes. Shat Noir, como eu a amo. Ele disse até ter que se afastar quando projéteis de gosma atingiram o chão. Oh, que rude da minha parte ignorá-los. O herói sorriu maliciosamente, que não hesitou em atacar, um movimento da bengala e já estavam caídos no chão. Ei, minha senhora, uma pergunta. Ele chamou enquanto pulava em direção a onde Naliren pisou em seu rosto e pulou em direção a outro, derrubando-o e deixando-o no chão nocauteado com um golpe no rosto. Joaninha, diga-me. A heroína atirou em um inimigo e com seu ioiô ela enredou outro que ela usou para acertar os outros. Shat Noir, o que você gostaria que tivéssemos? Um menino ou uma menina? A pergunta, que literalmente surgiu do nada, confundiu Ladybug, o que foi perceptível quando ela não conseguiu atacar um inimigo e ele aproveitou para atirar nela com sua arma, mas felizmente Chip reagiu e criou um escudo no braço da garota para protegê-la. Ela ficou muito grata por Chip estar com ela, caso contrário isso poderia ter piorado. Por outro lado, ela se virou para o namorado que ainda estava brigando, mas dessa vez com uma expressão zombeteira no rosto. Então ela fez uma bola de neve com a neve do chão e jogou nele, acertando na cabeça. Gato preto, oi. Joaninha, que tipo de pergunta é essa numa hora dessas? Ele exclamou, afastando-se para evitar o golpe de um alienígena, agarrou seu braço, torceu e jogou no chão. Shat Noir, o que há de errado em saber o que minha namorada está planejando ou se ela tem alguma coisa? Ele perguntou como se nada tivesse acontecido, agachando-se quando um laser passou sobre sua cabeça. Além disso, você não vai negar que é relaxante pensar no nosso futuro, no que faremos quando salvarmos a Terra. Ladybug simplesmente não conseguia esconder o sorriso que se formava em seu rosto. Às vezes, ele invejava um pouco a capacidade do seu parceiro de parecer relaxado e confiante nessas situações. Claro que ele não contaria, isso aumentaria ainda mais o seu ego. Ele juntou os dois braços e a massa de seu traje começou a mudar, revelando um canhão. A arma começou a carregar e uma rajada de tiros saiu dela, atingindo todos os Dinaliens possíveis. Saiu um pouco de fumaça do cano, então isso mudou e suas mãos voltaram ao normal. Ele se virou para Shat, cruzando os braços ao ver que os inimigos contra os quais lutavam estavam caídos no chão inconscientes e se aproximou sorrindo com seu cajado apoiado no ombro. Gato preto, você está bem? Joaninha, eu quero 3 filhos. Ele deixou escapar e Shat quase deixou cair a bengala de choque, uma menina e 2 meninos. Inclusive já tem os nomes deles, Emma, Hugo e Louise Agreste do Paim e não parece lindo? Shat Noir, espere, minha senhora, Joaninha, e eu também gostaria de um Aster, embora ainda não saiba o nome dele. Quando ele disse isso sentiu seu traje se mover um pouco. Não, nave, ninguém pode te substituir. Shat Noir, ei, eu não sou um coelho, sou um gato, Joaninha. Sem queixas Agreste, quando você concordou em sair comigo aí eu aceitei o pacote inteiro. Então se acostume. Sorrindo, ele deu um pequeno toque na campainha e saltou em direção a uma das casas. Shat Noir, acho que terei muito trabalho. Murmurou e com sua bengala se esforçou para seguir sua amada, mudando de assunto. Já passou pela sua cabeça que algo assim iria acontecer. Ladybug, lutar em uma invasão alienígena não é uma coisa cotidiana para se pensar. Shat Noir, sim, isso, mas mais do que tudo, lutar em equipe com os vilões que enfrentamos por tanto tempo. Joaninha, acho que sempre haverá algo para se surpreender, mas agora eles não são vilões, nem inimigos, agora somos todos o time lutando pela mesma coisa. Ambos começaram a pular pelos telhados atacando os inimigos que encontravam, embora parassem para olhar ao redor. E eles sorriram, acho que a frase até o seu pior inimigo pode se tornar um grande aliado. Cada vilão que antes lhes trazia problemas e que agora eram seus aliados, lutaram ajudando uns aos outros para enfrentar a ameaça dos soberanos. Stormveater foi acompanhado por Elador, e seus poderes se complementavam de certa forma. O vento da vilã afastou uma grande horda dos inimigos, e sem falar que com os pequenos furacões que ela criou, os inimigos não conseguiram nem chegar perto dela. E Elador aproveitava quando eles estavam no ar, ou quando ficavam desorientados e congelados. Ele também aproveitava com sucesso os poderes de sua parceira ao usar o gelo dela em furacões, causando mais problemas para os inimigos. Os pesos pesados como Horrificador, Stoneheart, Gambler, Glaciator e Godzilla não tiveram muita dificuldade, sem contar que de certa forma foi muito fácil para eles enfrentarem os alienígenas. Seus ataques de Slime e seus lasers mal os afetaram ao máximo. O grupo de Titãs decidiu focar mais nas torres do que nos alienígenas.
Todos lutaram, mas havia um pequeno grupo de vilões que se destacava dos demais, e seus membros eram Faraó, Darkblood, Princesa Fragrance, Simon Says, Reflecta e Tepopeter. Por que eles se destacaram? Bem, a resposta foram suas habilidades. Cada um usou suas habilidades especiais para ter os Dinaliens sob seu controle, seja transformando-os em múmias, cavaleiros, outras cópias deles ou até mesmo em seus servos. E foi assim que aos poucos foram construindo um pequeno exército que os ajudava no combate, e isso por si só já era muito. A situação, para alívio dos heróis, estava controlada. Os Dinaliens não eram uma ameaça aos Akumatizados, mas isso não bastava. Eram apenas servos. Até irem contra os verdadeiros líderes nada disso teria fim. Chat-Noir, minha senhora, devemos continuar. A heroína apenas assentiu quando saiu do transe. Eles se preparavam para pular em direção a outro dos telhados, mas de repente uma mão saiu do telhado onde estavam, segurando a perna de Chat-Noir, que por surpresa não conseguiu reagir e foi puxado para baixo. Joaninha, bate-papo Noir. Quando ela olhou para fora do buraco onde seu namorado havia caído, o medo a invadiu pois um grupo de Dinaliens cercou a loira que parecia um tanto atordoada. Não, de repente o grupo de inimigos avançou em direção ao herói. Chat-Noir estava sendo espancado por todos os aliens sem ter como se defender. Ele também não conseguia se levantar. Naquele momento ele não passava de um saco de pancadas. Enquanto acima dele, uma joaninha furiosa se preparava para saltar em seu socorro, quando algo surpreendente aconteceu. Fique longe dele. Uma voz séria e furiosa ecoou no local e então um cara de terno roxo e bengala emergiu das sombras. Foi Avikmot, aquele que já foi inimigo de ambos, avançou destemidamente para o grupo de inimigos. Acertou com a bengala os mais próximos e afastou-os. Com enorme agilidade, esquivou-se dos ataques que lhe lançaram e acertou-os quando teve oportunidade, conseguindo alcançar os alienígenas que haviam imobilizado o herói com temática de gato e com alguns só pra ele. Eu os tiro. Chat-Noir levantou-se assim que pôde, pegou seu cajado e se afastou para fazer uma pose de luta. Herói e vilão colidiram costas com costas, cada um apontando sua arma para o grupo de inimigos. E atacaram, numa demonstração de coordenação. Ambos os portadores de milagres acabaram com os inimigos restantes, deixando ambos no centro de um círculo formado pelos inimigos caídos. Sem mais delongas, Chat-Noir estendeu seu cajado e avançou em direção ao telhado, seguido por Avikmot. Lá ele foi recebido pelos braços de Joaninha que preocupadamente começou a examiná-lo. Joaninha, você está bem? Eles te machucaram? Chat-Noir. Estou bem, minha senhora. Minha cabeça dói um pouco, mas foi principalmente por causa do impacto da queda. Eu respondo ao alívio da heroína. Então Ladybug virou-se para Avikmot. O vilão estava parado apoiado em seu cajado, a expressão séria se refletia em seu rosto, mas ela conseguia ver alívio em seus olhos. Joaninha, obrigada por salvá-lo. Mariposa Falcão. Se ela fosse honesta, ela nunca pensou em dizer essas palavras para essa pessoa, mas sempre havia uma primeira vez, certo? Chat-Noir. Sério cara, obrigado, eu vi ela por perto, mas tenho que perguntar, por quê? A pergunta repentina e a seriedade pegaram os dois de surpresa. Quer dizer, eu sei que estamos em uma guerra e tudo mais, mas não seria mais fácil me deixar lá e aproveitar o momento para conseguir o meu milagroso? Mesmo que as coisas fossem iguais, eu não confiava nem um pouco nele. Joaninha, converse bastante. Ela parou o parceiro antes que ele fizesse alguma besteira. Ela entendia a desconfiança dele. Ela também sentia o mesmo, mas havia coisas mais importantes com que se preocupar. Mariposa Falcão, meu dever é proteger você. Essa resposta derrubou os dois heróis e eles quase caíram no buraco. Chat-Noir, me proteja. Mariposa Falcão, eu prometi ao seu pai, Gabriel Agreste. Se antes os heróis estavam confusos, agora eles estavam perdidos. Chat-Noir, meu pai? Como você conhece meu pai? E o mais importante, como diabos você sabe quem eu sou? Perguntou o herói, prestes a se atirar nele. Avikmot, a única coisa que você precisa saber é que seu pai te ama, Adrien. Ele não disse mais nada. O vilão simplesmente permaneceu em silêncio. Chat-Noir, você, antes de fazer qualquer coisa ele foi agarrado pela mão. Ladybug parou e simplesmente balançou a cabeça. Não era um momento para isso, e ele sabia disso. Tudo bem, mas quero respostas mais tarde. Ele apontou para Avikmot que simplesmente suspirou. Em outro lugar Benny estava parado em uma das torres dos soberanos. O detentor do Omnitrix estava usando a forma conhecida como Snaryo. Ele era praticamente um alienígena coberto completamente por bandagens verdes, com um cocar de faraó preto e dourado junto com ele. E protetores e o símbolo do Omnitrix em seu ombro esquerdo.
O alienígena tinha vários inimigos imobilizados com suas bandagens enquanto olhava para a batalha que estava começando. Cercada por uma grande quantidade de alienígenas, Gwen estava na companhia de Viperion, Rena Rouge e Carapace. Os quatro não tiveram problemas em enfrentar todos, principalmente porque o número de inimigos começava a diminuir e eram substituídos por aliados, cavaleiros, múmias, etc. A situação estava praticamente concentrada. E isso foi o mais estranho. Isso estava sendo muito fácil, quer dizer, não era para ser uma guerra de mundos. Eles só enfrentaram Dinaliens que nada mais são do que humanos mutantes. Eles não lutaram contra nenhum guerreiro do mundo. Raça alienígena. Algo estava errado, não havia dúvida sobre isso. Está tudo bem, querido. Ele ouviu ao lado dele ver sua avó Verdona flutuando calmamente enquanto um sorriso estava em seu rosto. Percebo que você está um pouco preocupado. Não deveria estar feliz, a situação está resolvida. Benny, é isso, vovó, você não acha que tem sido muito simples? Quer dizer, não sei, sinto que algo não está certo nisso. É tipo, ou não, vejo que você notou algo, jovem Benjamin. Isso foi dito por Paradoxo, que tinha seu aprendiz Bunix ao seu lado e Asmuta em seu ombro. Benny, Paradoxo. Por favor, me diga que não é isso que estou pensando. Perguntou o alienígena que, apesar de não deixar suas expressões perceptíveis, seu tom nervoso confundiu os demais. Mesmo Asmuth não sabia a que o garoto estava se referindo. Quando viu Paradox tirar o relógio e fazer um pequeno gesto com a mão, ele sabia que estava certo. Verdona, filho. Benny, vovó, rápido, reúna todo mundo, diga para eles irem para o centro. Ele ordenou de repente, surpreendendo a todos com seu tom de voz desesperado, até mesmo Asmuth que não entendia a que conclusão o adolescente havia chegado. Mas não houve tempo para dúvidas. Verdona não pensou um segundo e após ordem do Neto, ela voou a toda velocidade, assim como os demais que foram transportados pelo Paradoxo. O alienígena não pensou mais nisso e pulou da torre. Queria estar errado, mas os sinais eram mais que claros, porque não atacaram desde o início. A resposta não poderia ser outra, que pena, mas eu precisava discutir isso com os outros. A situação com os Dinaliens era controlável, não é que eles fossem uma grande ameaça além do seu grande número. Mas, agora, eles conseguem lidar com o verdadeiro desafio. O acontecer acabou sendo mais útil do que eu pensava, com eles foi muito mais fácil lidar com isso. Onde eu olhei era a mesma coisa, Akumas matando um grande grupo de Dinaliens mesmo. Agora eles tinham vantagem porque havia um grande número de cavaleiros e múmias, um subexército além do principal, isso já era bom. Embora a preocupação ainda estivesse latente, por mais que ele tentasse pensar que tudo estava sob controle, que eles iriam vencer e voltar para casa, que ele receberia uma bronca dos pais e seguiria com sua vida, ele não conseguia parar de pensar sobre o mal. Sua avó Verdona já havia lhe dito o que fazer quando sentisse medo, mas ele não era mais aquele menino de 10 anos em um verão cheio de aventuras, era agora um adolescente que entende a responsabilidade que carregava nos ombros. Ele saiu de seus pensamentos quando percebeu que estava perto do chão. Ele estava tão concentrado que se esqueceu do que estava ao seu redor. Parece que ele passou horas e demorou apenas alguns segundos antes de pular da torre. Ele levantou a mão direita e direcionou-a para o símbolo em seu peito, onde pressionou com força, fazendo com que o brilho verde característico a cobrisse. Todos ficaram confusos com a rapidez da situação. Em um momento eles estavam lutando contra os Dinaliens e em outro foram reunidos por Verdona. Gwen se perguntou qual seria o motivo. Sua avó não queria contar a ela. Ela disse que Benny faria isso, o que levou seu primo a tomar essa decisão. Ela não acreditava que isso já tivesse acabado. Não poderia ser isso. Fácil, certo? Se você começou a analisar as coisas, Gwen, o que eu não estou vendo? Ela murmurou para si mesma. Joaninha. Gwen. Chamou a heroína, colocando a mão em seu ombro. Você está bem? Gwen. Sim, só estou pensando. Chat Noir. Não se preocupe, sinceramente não sei por que ficamos tão nervosos. Isso acabou sendo mais fácil do que pensávamos. Ele respondeu simplesmente, apoiando o braço no ombro de Viperion. Carapaça, tenho que concordar. O herói com tema de tartaruga estava sentado no chão, com Rena Rouge inclinada ao lado dele. Ela estava olhando as fotos que tirou de sua flauta, não que fosse desperdiçar a oportunidade de conseguir informações para seu blog. Embora eu só consiga dos Akumas, nada que exponha a existência de alienígenas. O que eles não notaram foi a expressão no rosto de Gwen, pois com as palavras de Chat Noir ela finalmente conseguiu perceber o óbvio. Mas ele não conseguiu dizer nada quando um objeto caiu na frente de todos, levantando uma cortina de poeira.
Uma criatura estava na pequena cratera, causada por sua queda. Sua aparência era semelhante à de um gafanhoto ou de um louva-a-Deus, mas uma fusão das duas espécies. Era verde e tinha um grande chifre da mesma cor que o resto do seu corpo. Assim como as outras transformações, esta não utilizou nenhuma roupa além do símbolo do Omnitrix em seu peito. Benny. Ok, eu subestimei um pouco o Crosshopper, esse foi o nome que ele se deu. Ele ainda estava descobrindo as novas transformações desbloqueadas no Omnitrix. Joaninha. Benny. Eu liguei para ele, fazendo prestar atenção em todos em geral. Benny. Ótimo, todo mundo está lá. Ele disse quando o Omnitrix brilhou, devolvendo a sua forma normal. Joaninha. O que aconteceu, Benny? Por que essa decisão repentina? Finalmente a heroína fez a pergunta que todos queriam fazer. Benny não respondeu, apenas se virou para a prima, notando o olhar perdido dela, e a expressão preocupada que estava presente em seu rosto. Era óbvio que Gwen iria descobrir isso assim como ele. Ela sempre foi a mente por trás disso. Ele apenas assentiu, para reafirmar que seu pensamento estava correto. Benny, você não se perguntou por que foi tão fácil? Por que estamos enfrentando apenas Dinalirens? Por que não encontramos nenhum soberano? Rena Rouge, agora que você mencionou, é verdade. Se eles não apareceram, e só enviaram os inferiores, significa que Gwen é um teste. Ele deixou escapar de repente, surpreendendo a todos. Benny, exatamente, o objetivo deles não era nos parar, era saber o quão perigosos somos, e pelo que estou vendo, superamos as expectativas deles. Todos se viraram na direção para onde Benny estava olhando. A ponte interdimensional foi ativada, a energia começou a se concentrar em seu interior e depois ser expelida, criando uma onda de choque que destruiu tudo em seu caminho. Com isso, Benny, no ato de reflexo, pressionou o Omnitrix, sem sequer ver qual alienígena foi escolhido. Este alienígena tinha a aparência de gorila, seu corpo parecia ser feito de blocos de 3 cores principais: amarelo, azul e vermelho, com listras pretas, e o símbolo do Omnitrix em seu peito. Benny, blocos! Ele exclamou quando seu corpo começou a mudar. Seus braços se esticaram para os lados e depois começaram a crescer para cima, formando assim uma parede na frente de todos. Infelizmente, ele não conseguiu cobrir os gigantes como Stoneheart ou Glaciator, mas eles não o fizeram. Era um problema, eles poderiam suportar. Quando a onda de choque atingiu o bloco alienígena, ela o despedaçou, mas pelo menos foi o suficiente para proteger a todos. Gwen, bem! Ela exclamou preocupada, vendo os pedaços de seu primo espalhados por todos os lados. Benny, estou bem, foi sua resposta quando os blocos de seu corpo se juntaram novamente. Chatnoir, amigo, e aqui pensei que poderíamos terminar rápido, todos, sem exceção, não poderiam estar mais de acordo com o herói Rubio. O medo, aquele sentimento que faz você fugir, ou se esconder, estava tomando conta deles. Tudo graças aos inúmeros navios que começavam a sair da ponte. Benny, a verdadeira invasão vai começar. Fim do capítulo 40.